99 FM, a educativa de Presidente Prudente. Estamos aqui nessa manhã de quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. E a gente sempre tem as transmissões do nosso jornal, né, das 7 às 8 horas da manhã, trazendo sempre notícia, informação, principalmente sobre educação e saúde, né? E também, de vez em quando, a gente entra aqui nas manhãs da 99 para trazer convidados especiais. E hoje a gente está recebendo aqui o deputado Caio França. Caio França, que é deputado estadual, tem um grande defensor da inclusão da cannabis medicinal, né, no Sistema Único de Saúde. E ele está visitando aqui a região. Bom dia, Caio. Tudo bem? Bom dia, Ricardo. Prazer estar com vocês aqui nessa região tão acolhedora, Oeste Paulista. Estive ontem em Panorama. A gente veio trazer algumas boas notícias, recursos importantes aqui para essa região do estado. Liberamos ontem um recurso para uma festa empreendedora em Panorama, uma cidade que tem o turismo como o eixo principal da sua economia, tentando retomar. Também liberamos aí para outras cidades recursos para custeio de saúde, aqui no querido Hospital da Esperança também, um recurso do nosso mandato. E também aproveitar para poder atualizar sobre as pautas que estão inerentes ao nosso mandato e que a gente aproveita para poder repercutir bastante. E uma delas, claro, é um tema bastante disruptivo, corajoso, eu diria, né? Que é a inclusão da cannabis medicinal na saúde pública paulista, que eu tenho muito orgulho de ter sido o autor da lei lá em 2019. Então, você que a gente estava conversando nos bastidores aqui, foi em 2019, depois foi sancionada. Foram 4 anos para eu conseguir aprovar, então de 19 até 22 eu consegui aprovar em 22, depois de muita insistência com os colegas, porque as pessoas infelizmente desconhecem, têm preconceito, mas ainda assim a gente conseguiu aprovar por uma ampla maioria. E aí, em fevereiro de 2023, o governador sancionou a nossa lei. Então, aí depois, mais um ano mais ou menos para poder fazer a aquisição dos produtos para a saúde pública, licitação, sabe, coisas burocráticas. E esse mês, mais ou menos aí, maio, junho, a gente está comemorando um ano de lei já produzindo seus efeitos. Aqui em São Paulo, as pessoas já estão acessando os produtos à base de cannabis sem precisar de advogado, somente prescrição médica e farmácia de alto custo, claro, ali preenchidos os requisitos de exames e as patologias específicas, por enquanto, né? Importante esclarecer também. Nessa primeira fase, Ricardo, estão acessando os produtos à base de cannabis pelo SUS as pessoas com epilepsia de difícil controle, né? Então, são crises convulsivas permanentes, síndromes de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e o complexo da esclerose tuberosa são as 3 patologias que estão contempladas na primeira fase da lei. A nossa expectativa, óbvio, e o nosso desafio é poder ampliar as patologias contempladas, e é por isso que eu aproveito também aqui o seu microfone para poder pedir para que o governo do estado possa ter uma sensibilidade maior para esse tema, porque quem tem condição de pagar, Ricardo, já paga e faz uso para dor crônica, para fibromialgia, para Alzheimer, para transtorno espectro autista e outras mais. Já é usado faz quanto tempo que é usado isso? Desde 2015, Ricardo, esses medicamentos já são autorizados aqui no Brasil. Só que, como tudo, né, ainda no começo um certo preconceito, mas de 2018, 2019 para cá, houve uma expansão e hoje no Brasil tem mais de 1 milhão de famílias utilizando os produtos. Só que os produtos são caros, Ricardo. E a minha luta para poder incluir no SUS é justamente para poder dar acesso às pessoas que não podem pagar. Hoje um medicamento desse chega a custar R$ 1.200, R$ 1.300, dependendo da composição dele. Então é um medicamento ainda inacessível para a maioria dos brasileiros, infinitamente, né? Então, o que a gente quer é poder proporcionar uma mesma terapia de um fármaco que já está comprovado, que ele tem evidências robustas para poder tratar essas patologias que eu falei e tantas outras aí. E fora tudo isso, os efeitos colaterais dos produtos à base de cannabis são infinitamente menores do que de um anticonvulsivante tradicional, por exemplo. Não sei se você acompanha, mas nos Estados Unidos hoje há uma crise do uso de opioides. Hoje as pessoas nos Estados Unidos utilizam opioide para qualquer momento, todo dia a pessoa utiliza, né? E a cannabis tem um potencial analgésico também muito forte e pelo fato de ser, né, uma planta, na verdade, a origem é uma planta, isso proporciona uma qualidade de vida e efeitos colaterais muito menores. Então a gente tem tentado também, por onde passa, divulgar
essa importante lei que saiu aqui de São Paulo e que hoje repercute o Brasil inteiro, porque outros 20 estados brasileiros replicaram a mesma lei que nós. Já replicaram, já. Exato. Já foi replicado. Então, estamos fazendo quase uma lei nacional através dos estados. Através dos estados. Até o pessoal que está chegando agora, que não sabe, nunca ouviu falar, ou até ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é, né? Você pode explicar mais o que é a cannabis medicinal, né? E como que isso impacta, como é que essa lei, né, impacta nas famílias que necessitam desse medicamento? Olha, para falar da cannabis medicinal é importante que a gente possa conhecer, e aqui é uma cidade universitária, então é importante também falar para que os novos médicos possam se atentar, porque todo cidadão, qualquer ser humano, tem um sistema no seu corpo chamado sistema endocannabinoide. E o sistema endocannabinoide, ele é como se fosse o maestro de todos os outros sistemas que existem no nosso corpo. Então, você regular o sistema endocannabinoide é importante para que os demais sistemas possam estar regulados. Portanto, por isso que desde 2015 aqui no Brasil, mas já é milenar o uso da cannabis como forma terapêutica, mas a partir de 2015, com mais critérios, com mais segurança também no produto, os produtos já estão autorizados no Brasil. Então, o que acontece é que você utiliza em forma de gotas, né? São gotas que você utiliza pela manhã normalmente e à noite, para você poder melhorar, já disse aqui, mas reitero, quem tem dor crônica, quem tem convulsão, esses são, assim, hoje talvez o principal alvo, o principal motivação para a aquisição dos produtos são as pessoas que sofrem ou com dor crônica ou com crises convulsivas. Eu, Ricardo, quando conheci uma mãe, amiga minha, virou minha amiga depois, chamada Neide, que tem um filhinho chamado Vitor. O filho dela tinha uma síndrome rara, chamada síndrome de West, que evoluiu para síndrome de Lennox-Gastaut. Ele tinha 60 convulsões por dia. As convulsões normalmente aconteciam na madrugada. Ela falava que ela não tinha, assim, como condição de dormir. Então, para além do paciente que está sofrendo muito, isso acaba afetando toda uma família, né? Então, hoje, por exemplo, o Vitor é um paciente de cannabis medicinal, não tem mais crises convulsivas. É claro, Ricardo, eu não quero trazer aqui, achar que eu estou descobrir ouro, né? O Vitor continua com a síndrome, ele é um autista além de tudo, então ele continua sendo autista, mas ele hoje não tem mais crises convulsivas, ele melhorou a sua seletividade alimentar, ele melhorou o seu sono, ele passou a interagir com as pessoas. Você conseguir proporcionar isso para uma pessoa é uma qualidade de vida sem tamanha, para ela principalmente, mas também para sua família. Então, eu costumo dizer que o brasileiro, eu acho que isso é do ser humano mesmo, a gente passa a procurar sobre um tema quando a gente precisa. Quando algum parente, quando algum amigo, ou quando a gente mesmo passa a precisar. Dentro de casa, né? Dentro de casa. E isso, assim, é um tanto quanto egoísta da nossa parte, né? Quando não precisa, não. Falar de cannabis, maconha, isso aí sai fora e tal. Aí você passa por alguma situação particular sua e você vai falar, putz, eu vou ter que ir atrás desses medicamentos. Assim, enquanto agente público que eu sou, eu digo que a empatia é um dos adjetivos mais nobres de um ser humano, né? Então, é ter empatia pela pessoa sem precisar passar por essa dor. Então, quando eu descobri que em 2015 já são autorizados no Brasil a venda desses produtos, são produtos caríssimos e que pelo SUS a gente não estava atendendo, a minha luta foi para poder incluir e a gente conseguiu fazer isso aqui em São Paulo. É claro que ainda é um desafio, porque são poucas pessoas acessando, porque o grupo de trabalho que foi criado pelo governador fez um funil muito estreito para poder acessar essa lei, mas ainda assim é uma brecha que a gente conseguiu abrir, importante para a gente poder ampliá-la cada vez mais e proporcionar essa terapia para outras pessoas, algumas que ainda desconhecem. Existe uma luta nossa para também fazer com que os cursos de medicina possam se atentar e eventualmente trazer esse curso, por exemplo, numa grade extracurricular. Sim. Hoje tem muitos e muitos médicos que buscam se inteirar sobre o tema. Existem pacientes que vão procurar médicos que prescrevem, porque já tentaram passar por todos os outros tratamentos e não conseguem. Então, eu diria que é um caminho sem volta, Ricardo. A saúde não vai retroceder em relação a isso. Sim. E se não tiver lei, Ricardo, eu garanto para você, as mães vão procurar o remédio, de um jeito ou de outro. E se não tiver lei, se não tiver o Estado amparando, é capaz dessas mães irem buscar em caminhos obscuros
para poder fazer o tratamento com o seu filho. Então, eu digo que é dar dignidade para essas pessoas, você proporcionar para elas um medicamento decente, um medicamento que seja seguro para ela poder tratar o seu filho, o seu ente querido. E quais são os próximos desafios assim que você tem pela frente para superar até o preconceito também? Sim, olha, eu costumo fazer lá várias reuniões na Assembleia, que são transmitidas virtualmente pelo YouTube, para poder trazer especialistas e alguns pacientes para poderem melhorar essa questão envolvendo o preconceito. Então, uma parte dela é essa divulgação que eu faço permanentemente e as minhas redes eu atualizo permanentemente sobre esse tema. Mas para além das redes e para além da repercussão, existe uma luta nossa, que é uma luta pragmática dentro do grupo de trabalho que regulamenta a lei. Esse grupo de trabalho é responsável por decidir o seguinte: dor crônica vai entrar ou não vai entrar no rol de patologias contempladas? Eu entendo que sim. Mas o grupo de trabalho que lá está, na sua maioria, entende que não. E a nossa luta é pressionar o grupo de trabalho e, além de pressionar, também subsidiar eles com estudos que são feitos por várias universidades públicas, inclusive as paulistas aqui, para mostrar que já existem evidências robustas, suficientes, para a gente proporcionar que quem tem dor crônica possa ter o tratamento pelo SUS com cannabis medicinal. Quem tem esclerose múltipla possa também se beneficiar do tratamento com cannabis e outras mais. Então, essa é a nossa luta. Para além disso, foi bastante evidenciado, foi bastante publicizado que o STJ, no ano passado, Ricardo, ele teve uma autorização que eu considero muito importante, que é a autorização para que o Brasil possa ter o cultivo do cânhamo aqui. Porque todos esses produtos e medicamentos que eu estou falando, infelizmente, eles têm que ser importados. Ou seja, além de tudo, a gente paga caro, principalmente porque não pode produzir aqui. O que é um absurdo, porque a gente tem aqui um agronegócio forte, um clima, um solo fértil e a gente não pode produzir os medicamentos aqui. Então, o medicamento que está no SUS aqui em São Paulo, por exemplo, a planta ela é colhida na Colômbia. Mas é produzida aqui? Você traz o IFA e aqui você invasa, né? Você pode fazer a separação das moléculas aqui, né? Isso pode ser feito aqui. Isso pode ser feito aqui. A produção é lá. Mas a produção é lá. E isso encarece, né, Ricardo? Você sabe que o transporte, a logística é um dos principais motivos para o custo de qualquer produto na prateleira. Então, eu acho um absurdo. E aí, voltando a dizer, né? O STJ decidiu que o Brasil tem que regulamentar a produção do cânhamo. Ah, mas Caio, o que é o cânhamo? O cânhamo, Ricardo, é uma subespécie da cannabis que tem como principal característica o baixíssimo teor de THC, que é uma molécula, né, um fitocannabinoide, que é a molécula que mais gera preocupação, vamos dizer assim, porque é aquela molécula que acaba trazendo os efeitos psicotrópicos, que dá o barato, vamos falar a verdade, que dá o barato. Mas eu posso dizer para você que o THC também tem um potencial terapêutico muito importante. Mas, voltando, o cânhamo, ela praticamente não tem THC. Então, para que serve o cânhamo? Para fazer o canabidiol, o produto isolado, que serve já para muitas patologias também. Então, para além disso, o cânhamo tem um potencial para a indústria têxtil, roupas que podem ser produzidas com cânhamo, para construção civil, para suplementação alimentar. Ah, mas Caio, de onde você viu isso? Não precisa ir longe. Todo mundo sabe que a China está anos-luz à nossa frente. A China é o principal exportador de cânhamo do mundo. Será que eles estão certos? Ou nós estamos certos aqui, restringindo uma nova economia que possa se dar no Brasil? Hoje, o Paraguai, a Colômbia, o Uruguai, a Alemanha, a Espanha e os Estados Unidos, que muita gente utiliza como exemplo para muitos assuntos, já podem produzir o cânhamo e os produtos à base de cannabis. Será que o Brasil está certo em fazer essa restrição? É possível fazer a regulamentação disso com segurança, para garantir, inclusive, autonomia para um país tão rico, tão diverso, tão grande como o nosso e que precisa tanto de um produto novo. Então, aproveito, como eu disse aqui, a sua audiência para poder abrir a mente das pessoas sobre esse tema que às vezes é tão espinhoso, né? E as pessoas tratam com tanto cuidado e na política, às vezes, não fala sobre isso que perde voto e tal. Olha, eu não tenho tanta preocupação com isso, porque eu acho que assim, eu estou aqui de passagem e a minha vida pública de mandato, eu estou no 3º mandato já. Acho que a gente tem que deixar algum legado. E eu acho que esse legado é um legado importante e o nosso Estado, Ricardo, tem a obrigação para com os outros de ser um Estado que seja exemplo de ciência, de tecnologia, de inovação. Então não faz sentido São Paulo
levar o atraso aí para o Brasil, que a gente consiga ter governantes que possam abrir a mente e que, como eu disse, os mandatários, governadores, prefeitos, deputados e presidentes, não esperem precisar na sua família para poder avançar com esse tema tão importante. Sim, até porque é saúde, né? Saúde pública, pois é. Quem pode está comprando, Ricardo. Quem já tem condições está comprando. E quem não pode? Vai padecer na fila de um hospital, por vezes convulsionando ali 60 vezes ao dia, como o meu amigo Vitor convulsionava lá em Santos. Caio França, deputado estadual, presente aqui, fazendo uma visita aqui no nossa região aqui na nosso estúdio aqui da 99 FM. Obrigado pela sua participação aqui, Caio. Você que é filho do Márcio. Eu sou filho do Márcio França, com muito orgulho. Foi governador do estado aqui, Exato. Hoje é ministro de estado. A gente está falando aqui bastante de um tema que me move bastante, mas é claro que a gente também trata de outros temas. A gente Sim. veio aqui trazer recursos para o Hospital da Esperança, para cidades vizinhas aqui. Quais os próximos caminhos agora? A gente tem aí, dias aí? A gente vai ainda fazer uma conversa com o pessoal do hospital. Depois eu retorno. Hoje tem sessão na Assembleia ainda no final do dia, então eu volto para São Paulo, ainda pego o avião aqui em Prudente e volto a São Paulo. Mas a gente tem uma luta aí hoje, né? Vocês devem estar acompanhando. O governador decidiu instalar novas praças de pedágio que tem preocupado muito toda a região oeste, todo o estado de São Paulo. Então Sim. a gente também tem mostrado um pouco, trazendo transparência para esse sistema que me preocupa demais, porque vai aumentar o custo de tudo, Sim. né? Porque o frete aumenta qualquer produto na prateleira de qualquer mercado, qualquer padaria. E para além disso, não vejo nenhuma contrapartida muito clara em devolução. A gente tem um tema muito forte também que eu trato, que eu sou coordenador da Frente Parlamentar da Adoção aqui em São Paulo. É um tema que é muito caro para mim também. A gente ajuda muito o serviço de acolhimento, né? Antigos orfanatos que cuidam ali das crianças e jovens mais vulneráveis e que a gente quer poder dar uma agilidade maior para o processo de adoção, mas também fazer com que a adoção possa ser segura, possa ser para sempre, possa ser responsável, né? Porque é muito difícil quando você vê. Eu vi recentemente uma reportagem num grande jornal que 10% das adoções brasileiras são devolvidas. Imagina para uma criança, Nossa. Ricardo, o que é você já passar por um trauma de infância em saber que a sua família biológica acabou por algum motivo, que não vem ao caso, te deixando para que o Estado possa cuidar. E aí você tem a primeira oportunidade e a família devolve. É muito triste. Então a gente também cuida desse tema com muito carinho. Aí são temas que norteiam o nosso mandato. Muito bem, Caio. Para a gente fechar, o que você pode falar, assim, dizer para aquela pessoa que ainda resiste à ideia de utilizar o cannabis como tratamento médico? Olha, o que eu costumo dizer é isso, assim, não espera precisar para apoiar. Se você tem alguma dúvida, óbvio, primeiro, procura um médico. Vê se o seu médico de confiança conhece do tema. Eu não sou médico e eu para poder ter um pouco mais de propriedade, fui pesquisar, Sim. fui conhecer, fui estudar. Mas é claro que a autoridade principal nesse movimento são os médicos. Eles que vão orientar se podem ou se não podem naquele paciente prescrever. Tem alguns que têm restrição por algum problema no passado e tal. Não tem problema. O que eu não me conformo é quando o médico ele tem um preconceito pelo fato de não ter se atualizado, estudado. O que eu digo é que o médico tem que ter esse instrumento como uma ferramenta na sua gaveta. Quando ele perceber que tem um paciente que tem uma possibilidade, acho que é uma modalidade importante e eu costumo dizer assim, por vezes você vai deixar de usar alguns medicamentos que promovem tantos efeitos colaterais no seu corpo que você desconhece. Então, não deixe que o preconceito fale mais alto. A ciência e a vida, elas são mais importantes do que qualquer outra coisa. E países mais atualizados, mais desenvolvidos do que o nosso hoje, já tem isso de forma bastante corriqueira. O Brasil não pode ficar para trás, mais do que já está, né? Caio, obrigado, parabéns pela lei, pelo projeto. Muito obrigado, Ricardo. Agradeço a oportunidade de vocês aqui, deixar um abraço a todo o Oeste Paulista, agradecer pelo acolhimento de sempre, que é uma região literalmente muito quente, assim, né? E a gente fica muito feliz em estar aqui. Eu sou nascido no litoral, né? Vamos dizer, minha base eleitoral é principalmente no litoral, mas a gente tem muitos amigos e parceiros aí no interior do estado. E claro que as nossas leis valem para todo o estado. Então, tenho muito orgulho de poder representar o estado de São Paulo no principal parlamento estadual da América Latina. Perfeito. Muito obrigado, Caio. Que agradeço. Bom dia, forte abraço. E a gente segue aqui com a programação do nosso MPB 99.